Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre funções constantes. Imagine uma função onde as imagens são todas iguais, tá? Para qualquer valor de x. Então, independente do x que você coloque, a imagem vai ser sempre a mesma, vai ser sempre um k, tá? Então, ela tem essa forma, f de x igual a k, onde esse k é um número real qualquer. Se qualquer valor de x que a gente coloque, a imagem vai ser sempre a mesma, então o gráfico dessa função vai ser uma reta horizontal paralela ao eixo x, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, função constante é aquela que tem a forma y igual a k, certo? Ou f de x igual a k, tanto faz. Y igual a k ou f de x igual a k. O gráfico, como eu já disse, é uma reta paralela ao eixo x. Então, eu tenho aqui um exemplo que é essa função f de x igual a 3, tá? Como que eu vou fazer? Para construir o gráfico, eu vou fazer assim uma tabela, como essa tabela aqui, tá? Essa tabela eu coloco na primeira coluna aqui os valores de x e na segunda coluna eu coloco os valores de y, ok? Os valores que eu vou atribuir para x, eles serão arbitrários nesse momento, tá? Porque não tem nenhuma restrição de domínio, então eu posso pôr o valor que eu quiser. Então, quando x vale menos 1, o f de menos 1 vai ser 3, porque afinal de contas o f de x é sempre 3, independente do valor. Então, o y vai ser 3. Quando x vale 0, o f de 0 vai dar 3, então o y será 3. Quando x vale 1, o f de 1 é 3, então o y será 3. Desculpe. Com isso, nós temos aqui 3 pares. O primeiro par, menos 1 e 3. O segundo par, 0 e 3. E o terceiro par, 1 e 3. Da onde que eu estou tirando esses valores? O primeiro valor aqui do par é x. E o segundo é y. Então, o menos 1 está vindo daqui. E o 3 está vindo daqui. Menos 1 e 3. Tá? O 0 está vindo daqui e o 3 daqui. Então, 0 e 3. Ok? Então, vamos lá. Primeiro par, menos 1 e 3. Quando x vale menos 1, y vale 3. Então, eu vou sair aqui do menos 1 e fazer uma reta paralela a y até chegar lá no 3. E do 3 até o menos 1. Aqui eu tenho um ponto. Quando x vale 0, 0 e 3. Então, eu tiro uma reta paralela a y, que na verdade aqui vai ser em cima, até chegar lá no 3. Aqui. E 1 e 3. Pego uma reta paralela ao y até chegar lá no 3, e do 3 para o 1 e fechou, certo? Se eu tivesse colocado um valor entre 0 e 1 aqui, por exemplo, eu tivesse colocado 0,2, tá? Qual que seria a imagem? F de 0,2 ia dar 3 também. Então, se eu tivesse colocado aqui o 0,2, a imagem seria 3, eu teria mais um ponto lá. Se eu tivesse colocado um próximo entre o 0 e 1 que não fosse o 0,2, qualquer um aqui nesse meio termo, nesse intervalo aqui entre 0 e 1, qualquer número seria o resultado 3. Então, eu posso ligar os pontos todos e eu tenho uma reta paralela ao eixo x, certo? Essa reta é chamada de f de x igual a 3, ou y igual a 3, tanto faz, tá? Ela é uma função constante. Porque para qualquer valor de x, o y é sempre o mesmo, é 3. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Y igual a menos 2. Indiferente se eu coloco f de x igual a menos 2 ou y igual a menos 2, a resposta vai ser sempre a mesma. Como x vale menos 1, o y vale menos 2. Então, aqui o resultado será menos 2. Se fosse para eu substituir esse menos 1 aqui, nessa situação, ia ficar assim, f de menos 1 é igual a menos 2, e a resposta seria a mesma, tá? Então, eu não preciso colocar o f de menos 1 ali. Quando x vale 0, y é igual a menos 2. Então, vai dar menos 2. Quando x vale 1, y é menos 2, então o resultado será menos 2. E com isso, nós temos também, novamente, 3 pares. 3 pares. O primeiro par aqui é menos 1 e menos 2. O segundo par é 0 e menos 2. E o terceiro par é 1 e menos 2, tá? Da mesma forma que o anterior, a primeira coordenada é x, a segunda é y. Então, de menos 1 a menos 2, eu vou fazer um ponto,
de menos 1 até o menos 2. De 0 até o menos 2, vou fazer mais um ponto. E de 1 até o menos 2, mais um ponto, ok? E posso ligar os pontos. Eu tenho uma reta paralela ao eixo x, y igual a menos 2, ou f de x igual a menos 2, tanto faz, certo? E se por acaso o y for igual a 0, o f de x igual a 0, então qualquer valor que eu coloque aqui para x, o resultado será sempre 0, ok? E aí essa reta, que nesse primeiro caso aqui, ela era paralela aqui ao eixo x, estão vendo? Aqui paralela ao eixo x. Aqui também ela era paralela ao eixo x. Aqui ela vai ficar o quê? Ela vai ficar exatamente sobre o eixo x, em cima do eixo, tá? Então, essa reta aqui é a reta y igual a 0, ou f de x igual a 0, que é o próprio eixo x. Então, podemos tirar algumas conclusões disso aqui, tá? Rapidamente aqui, ó. Se... fazer aqui 3 planos cartesianos, só para ficar bem certinho. Y. Aqui... y e x. Ok. Se por acaso eu tiver f de x igual a k, e esse k for maior que 0, a reta vai ficar acima do eixo x, certo? Esse é o f de x igual a k para k maior que 0. Se eu tiver f de x igual a k, e esse k ficou bem feio, na verdade. Deixa eu arrumar ele aqui. F de x igual a k. E esse k for menor que 0, então ela vai ficar abaixo do eixo x, tá? Aqui nós temos o k menor que 0. Essa função é uma f de x igual a k para k menor que 0, ok? Agora, se eu tiver um f de x igual a k, e esse k for igual a 0, então a reta fica sobre o eixo x. Isso aqui é f de x igual a 0, ok? Então, positivo acima do eixo, que é esse caso, negativo abaixo do eixo, que é esse caso, igual a 0 sobre o eixo, certo? Obrigada por ter assistido, se inscreva, por favor. Ajude a prof e inscreva-se. Eu ia escrever, já não deu certo. Agora vai. Inscreva-se. Ajude a prof. É isso aí, galera. Vamos estudar aí e